Com a palavra, 10 minutos, vereador Cacá Pereira, requerimento de sua autoria. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, visitantes, bom dia. Venho a essa tribuna solicitar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a submissão do projeto de minha autoria, que com parecer contrário, né, da legislação, projeto esse que dispõe sobre cobrança de estacionamentos de veículos em shopping center. Antes da discussão propriamente dita, quero fazer uma observação que o ato da submissão é uma prerrogativa que confere a mim e mais 38 vereadores. Ela, todavia, não pode ser questionada ou colocada em dúvidas, ou até mesmo pedido por um ou por outro que não assine ou que retire, porque entendo que, sendo uma prerrogativa, nos cabe usá-la quando necessário, e foi o caso. Fiz uso dela e estou aqui defendendo, porque entendo que a discussão de todo e qualquer projeto, ele é pertinente, sobretudo quando tem interesse coletivo. No caso do projeto, ele teve parecer contrário da comissão, respeito, é uma comissão que cabe, mas vejamos, temos que, no mínimo, ficar com as interrogações, porque o mesmo projeto, em outro estado, dentro da nossa federação, foi aprovado. Uma parte, por favor, vereador Cacá. Na sequência, vereador. Este projeto foi aprovado. No entanto, o prefeito vetou. Voltou à Câmara, os vereadores livres, independentes, sem atrelamento com quem quer que seja, vetou o projeto, ou seja, derrubou o veto. Projeto aprovado, não foi regulamentado pelo então prefeito, que não foi reeleito. O prefeito eleito, por sua vez, na mesma linha dos senhores e senhoras vereadores daquela casa, trabalhando em favor do povo, sem qualquer vínculo e sem qualquer atrelamento, regulamentou o projeto. Este projeto regulamentado, sim, foi para a esfera jurídica, mas aí começa a causar espécie, porque uma comissão nega, a outra aprova, tem o veto de um prefeito, mas daí tem uma outra equipe jurídica de todos os vereadores de uma casa que entende que deve ser derrubado o veto, na ocasião do projeto aprovado lá. Como eu disse que a discussão é válida, aí este mesmo projeto sofreu sanções, evidente, foi para a esfera jurídica, indo para a esfera jurídica, teve pedidos, mandados de segurança, liminares não acatadas, na sequência, sim, foi acatado. Acatado o liminar, ou seja, o projeto não prosperou. Tudo bem. Já em outro estado, este mesmo projeto foi aprovado e 2 liminares negadas. Depois de muita pressão da parte menor, mas que movimenta o capital, as 2 liminares negadas por 2 vezes, ou seja, teve parecer favorável ao segmento e não ao projeto. Em outro estado, também teve liminar contrário à derrubada do projeto. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, que departamento jurídico, que legislação? Aí vem a lei, né, federal, dizendo que nós não podemos interferir na iniciativa privada, é verdade. Mas talvez o projeto aqui, na sua totalidade, faltou observar que ele não impede a cobrança de estacionamento efetivamente a qualquer usuário do estacionamento. O projeto, ele pede a recíproca do cliente quando consumir devidamente comprovado. Aquele cidadão que resolve ir à Câmara Municipal e estaciona ali no shopping, evidente que não pode sair sem pagar. Eu entendo que não. Mas, por outro lado, para confundir um pouco, fico aqui pensando, alguém consegue imaginar um estacionamento, um shopping sem estacionamento? Mas para subsidiar as despesas dos lojistas e dos custos. É mais em conta aos lojistas os aluguéis em shoppings?
se uma vez que é para subsidiar, é mais em conta os custos dos produtos, se é para subsidiar? Veja, são informações, são discussões que podemos levar, podemos parar por aqui, porém eu não poderia deixar de vir aqui e colocar essas interrogações, não aqui tirando o mérito da decisão da comissão, pelo contrário, prerrogativa, eles entenderam que não deve prosperar com base, mas eu fico pensando, aonde está um desembargador quando nega uma liminar dizendo que o projeto é pertinente e pode prosperar? Ele também estudou o mesmo direito que o outro estudou, inclusive, com todo respeito ao outro, ele está até num plano mais elevado, uma vez que ele é um desembargador. Então, as discussões, elas são pertinentes. Vou abrir aqui a parte ao vereador Rogério Campos e, na sequência, eu continuo. Obrigado, vereador Cacá Pereira. Bastante interessante, porque esse fato aconteceu comigo semana passada, semana retrasada, de que o vereador tem essa possibilidade de retrazer o seu projeto. E eu acho que a questão do tema, ela é bastante importante, porque o que geralmente tem mais lucro é o que quer mais tirar do povo, da população. E se já estão ganhando com aluguel forte, com o preço diferenciado, que todo mundo sabe que tem, eu acho que esse projeto ele é bastante interessante e ele tem que vir, sim, para discussão. A aprovação dele ou não é outra coisa, mas a partir do momento que ele estiver em discussão, eu não tenho dúvida que os proprietários de shopping já vão parar para pensar se continuam, se aumentam, se tem que baixar, se tem que dar uma acalmada, por várias outras situações nessa casa de lei. Eu já vi projetos entrarem em debate e a coisa lá fora começar a modificar. Então, eu acho que, no mínimo, nós temos que aprovar esse requerimento seu e trazer ele para debate, tendo em vista que o senhor está usando algo que é de seu direito. E como eu já falei e repito, cada vereador aqui, ele tem, sim, o seu poder eleito e tem que representar e dar todas as prestações de contas para o eleitor dele. Repito novamente que essa casa é mais forte que qualquer prefeitura, desde que saiba usar essa força. Parabéns, vereador Cacá, e conta com o meu apoio. Uma parte, vereador. Por favor, a parte, vereador Giovanni. Quero dar os parabéns a Vossa Excelência, dizer também que vistei o seu requerimento, porque eu também quero discutir essa matéria junto com Vossa Excelência. Semana passada fui também no cinema, um shopping de Curitiba, achei incrível, eu consegui pagar o estacionamento mais caro do que a própria entrada do cinema. Então, gostaria que Vossa Excelência trouxesse esse projeto de volta para casa, quero discutir, debater e aprofundar no assunto. Muito obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço. Volto a repetir, a discussão ela é válida. A prerrogativa confere a cada um dos 38 vereadores estar aqui fazendo essa submissão. Não estamos entrando em nenhuma competência a nível municipal aqui, propriamente dita, do senhor prefeito, onde muitas das vezes geram mais interrogações, ou até mesmo não deliberar por conta própria, e sim por certa pressão. Porém, volto a dizer, essa discussão de estacionamento aqui, ela sempre é discutida por vários vereadores. Já foram outros projetos similares, na mesma linha, mas discutindo. No entanto, volto a dizer para vocês, a todos os senhores e senhoras vereadoras, como nós temos uma discussão jurídica aqui, vocês na minha situação, a quem vocês dariam crédito nessa discussão jurídica? Volto a repetir, o projeto ele não proíbe a cobrança efetiva dos usuários em estacionamento, salvo dos clientes que efetivamente comprovarem o consumo. Esse consumo tem critério, tem uma permanência máxima, para dali então realmente passar a pagar, independente aí até mesmo do consumo. Ele não isenta,
solicita a prorrogação. Ele dá uma recíproca, uma contrapartida para o cliente. E volta a dizer, já imaginou, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se Fraudário tivesse mais ou menos uns 1.500 usuários por dia? Eles iam dizer que precisavam cobrar para poder subsidiar as despesas. Porque seria economicamente viável e seria mais um nicho de comércio. Mas como os fraudários não têm a mesma frequência de usuário como de estacionamento, ainda que não está sendo proibido. Volto a repetir. Ele está sendo dado a prerrogativa da recíproca, da contrapartida para o cliente. Qualquer um de nós que resolvermos ir a um estacionamento e não consumirmos nada, no mínimo temos que pagar o nosso estacionamento. Isso é inquestionável. Porém, todos os shoppings, quando da sua construção, não conheço nenhum até então que não tenha o seu estacionamento. E quando do início deles, há muitos anos atrás, os aluguéis existiam, as vendas das suas salas existiam, porém, não haviam as cobranças. Se os aluguéis corrigidos desde então, as vendas corrigidas desde então, são as mesmas aos lojistas, entenderam que era mais um nicho, era mais um comércio, era mais uma oportunidade para poder tirar recursos dos usuários, enquanto estacionar o veículo e não consumir. Entendo que, efetivamente, tem que cobrar, porque aí não tem condição, porque senão toda a cidade vai aos shoppings e acabam não dando prioridade aos clientes, e sim às pessoas que meramente estacionariam e não usariam o shopping e não daria receita aos lojistas, que esses sim eu tenho a preocupação. Inclusive eu tenho aqui manifestações de próprios lojistas em muitos momentos dizendo que eles já são sobrecarregados, entendendo que não tendo o custo aos clientes, eles poderiam sim entender como uma contrapartida. A parte, Fernando. Já cedo a parte ao vereador Hélio Webisky. Concedo a parte ao vereador Hélio Webisky. Vereador Cacá, eu queria lembrar que na legislatura anterior nós usamos também essa prerrogativa para tratar de um projeto para a proteção dos nossos jovens nas casas noturnas. Lembra? Nós perdemos 240 jovens lá em Santa Maria e nós propusemos um projeto de lei que pedia que as saídas de emergência fossem divulgadas através de filmetes educativos e que casas acima de 300 pessoas tivessem brigada de incêndio. E, da mesma forma, trouxemos esse plenário e aprovamos a discussão. O projeto foi aprovado, foi vetado pelo prefeito, voltou para cá e nós derrubamos o veto. Foi o único que aconteceu na legislatura anterior. Mas até hoje não foi regulamentado. Eu queria aproveitar o momento também para lembrar. Nós temos uma lei que pode salvar vidas em Curitiba, que está aprovada e não foi regulamentada por falta de vontade política da gestão anterior. Espero que a atual faça um apelo ao nosso líder, Pierre Petruccello, para que aprove, porque eu via esses dias na imprensa que, depois de tantos anos, a primeira lei federal foi aprovada para a proteção das casas noturnas. Aqui nós já temos aprovada há mais de 2 anos, e até agora não foi regulamentada. E quanto ao seu projeto, vereador, conte com o nosso apoio. Claro que nós teríamos que pensar em mexer na lei municipal, porque a lei municipal daria mais guarida jurídica, vamos dizer assim, e talvez nós tivéssemos mais força para fazer. Eu sei que o vereador Mauro Inácio tem um projeto também que trata do mesmo tema. E também trata, porque será que só shoppings, farmácias, comércios que cobram, etc., nós tínhamos que pensar também em legislar em conjunto e talvez trazer para a discussão. Mas conte comigo para que a discussão venha para plenário. Quero dizer que, em relação ao projeto vetado e depois derrubado o veto aqui, eu participei do começo ao fim, dando parecer favorável da minha parte e votando a favor. Veja, na verdade, a ideia que volto a repetir é colocar a submissão aos senhores e senhoras vereadoras, e dependendo do parecer, do resultado aqui, é evidente que é emendar a lei municipal, sim, no que diz respeito a esse mesmo tema,
salvo engano, o vereador Maurinácio fez no passado, até falei com ele, ele disse que o dele não teria nada a ver com este tema especificamente, o dele era fracionamentos, porém eu vou fazer a emenda, uma vez que ele não tramita aqui, enfim, depende dos senhores e das senhoras. Eu entendo que é um projeto de interesse coletivo dos nossos eleitores, da sociedade de Curitiba, e que pode servir de exemplo à discussão a nível nacional, como já teve em outros casos. Porém, a discussão jurídica, ela é válida, porque, volto a repetir, essa discussão já está nos tribunais, com pareceres favoráveis e ao contrário. E aí? Quem estudou mais, quem estudou menos, quem é mais inteligente ou menos inteligente? Não vamos entrar nesse mérito, porque todos são competentes, mas é uma discussão que nós devemos ter pulso firme, personalidade e não desistir, porque este projeto poderia ser de qualquer um dos outros 37 vereadores que poderia estar aqui neste local, tentando defender em favor da sociedade. Mas, de qualquer forma, já de antemão afirmo que vou emendar na lei de 1990, exatamente este conteúdo, estendendo aos mercados, e vai entrar outros similares para outros estabelecimentos, porque nós entendemos que temos que desonerar a sociedade. E aí, os estabelecimentos comerciais que tentam dar essa recíproca, assim como faz, por exemplo, hoje um grande supermercado em Curitiba. Você vai lá, consome, carimba, mediante prova de consumo, e ele te dá aquela anistia, que é a contrapartida. Ou seja, a todo e qualquer cliente que consome. A ideia é essa. Se um grande mercado faz isso, não vejo por que um shopping também não fazer, em favor até mesmo dos seus lojistas, consequentemente dos clientes, da sociedade como um todo. Então, eu me coloco a pedido dos senhores e senhoras vereadores, a submissão desse projeto, no sentido de que eu entendo que ele mereça prosperar e que a discussão possa continuar e que possamos ir até onde for possível no sentido de defendê-los. Muito obrigado, bom dia a todos.